Existe um tipo de artista que não conquista apenas fãs, conquista histórias, conquista momentos, conquista pessoas. E quando a gente fala de Simone Mendes, é exatamente disso que estamos falando. Porque antes dos palcos lotados, antes dos milhões de seguidores, antes dos cachês altos e da vida confortável, existia uma menina comum, com uma vida simples e com um sonho que parecia grande demais para a realidade que ela vivia. Simone nasceu em um contexto que muita gente no Brasil conhece bem: dificuldade, limitações e aquela sensação constante de que para vencer seria preciso lutar o dobro ou o triplo. Mas foi justamente nesse cenário que algo começou a se destacar: a voz. Uma voz forte, marcante, carregada de emoção, daquelas que não passam despercebidas. Só que talento sozinho não muda destino. E é aqui que a história começa a ganhar peso. Antes de qualquer fama, antes de qualquer reconhecimento, vieram os nãos, as incertezas, os caminhos que não davam certo. E aquela pergunta silenciosa que muita gente já fez na vida: será que vai dar certo para mim? E foi nesse momento que a parceria com Simária se tornou decisiva. Mais do que irmãs, elas se tornaram aliadas, companheiras de batalha. E juntas formaram a dupla Simone e Simária. No começo, nada de glamour, nada de luxo, nada de dinheiro sobrando. Era estrada, era cansaço, era cantar sem saber se aquilo realmente ia mudar alguma coisa. Mas mudou, e mudou rápido. Quando os primeiros sucessos começaram a aparecer, algo ficou muito claro: elas não eram só mais uma dupla, elas eram diferentes. E dentro dessa dupla, Simone Mendes começou a chamar a atenção de uma forma especial, pela voz, pela presença, mas principalmente pelo jeito. Espontânea, engraçada, sem filtro, sem personagem. Enquanto muitos artistas construíam uma imagem distante, Simone fazia o oposto. Ela se aproximava. E isso mudou tudo. Com o crescimento da dupla, vieram os grandes palcos, vieram os contratos maiores, vieram os primeiros sinais de uma virada financeira real. E aqui entra um ponto que muita gente tem curiosidade: dinheiro. Porque sim, o sucesso trouxe retorno. E trouxe forte. Shows começaram a ter cachês cada vez mais altos, eventos disputando agenda, marcas interessadas em associar imagem, e uma presença digital que só crescia, principalmente no Instagram. Mas o mais interessante não é só quanto ela passou a ganhar, é o que isso representa. Para quem veio de uma realidade simples, ganhar bem não é só luxo, é segurança, é liberdade, é mudança de vida. E Simone nunca escondeu isso. Pelo contrário, ela sempre fez questão de mostrar gratidão. Com o tempo, o nome Simone Mendes deixou de ser apenas parte de uma dupla e passou a ser uma marca forte por si só. Mas como toda grande história, veio a virada. O fim da dupla Simone e Simária pegou muita gente de surpresa e trouxe uma dúvida inevitável: será que ela vai conseguir sozinha? E é aqui que muita gente teria travado. Mas não Simone. Ela fez o que sempre fez: seguiu, trabalhou e apareceu. A carreira solo não foi apenas uma continuação, foi uma afirmação. Novos projetos, novos sucessos, novas oportunidades e, claro, novos ganhos. Porque quando um artista se consolida sozinho, o valor de mercado muda, o cachê muda, o posicionamento muda. Simone passou a ocupar um espaço ainda mais sólido no mercado, com agenda cheia, shows grandes e uma base de fãs extremamente fiel. Mas existe algo que dinheiro nenhum compra: conexão. E isso ela construiu desde o começo. Seja contando histórias, seja sendo engraçada, seja sendo transparente. Ela criou uma relação com o público que vai além da música. E talvez seja exatamente isso que explica o fenômeno. Não é só sobre cantar bem, não é só sobre ganhar dinheiro, não é só sobre fama.
é sobre ser lembrada, é sobre ser sentida. Hoje, Simone Mendes representa muito mais do que sucesso. Ela representa a prova de que, mesmo vindo de baixo, mesmo enfrentando dificuldades, mesmo com medo, dá para chegar lá. E talvez o mais impressionante de tudo isso é que, mesmo com tudo que conquistou, ela continua sendo reconhecida pelo mesmo motivo que começou: verdade. E no fim das contas, talvez seja isso que realmente transforma uma cantora em um fenômeno. Mas por trás de toda essa história de sucesso, existe um lado que nem sempre aparece nos palcos. Um lado mais íntimo, mais silencioso, mais humano. E é aí que entra uma das figuras mais importantes da vida de Simone Mendes, seu marido, Kaká Diniz. Mais do que um companheiro, ele se tornou um parceiro de vida, de decisões, de construção. Ao longo dos anos, Kaká esteve presente em momentos decisivos, nos bastidores, nos desafios e, principalmente, nos momentos em que manter a cabeça no lugar era essencial. Porque o sucesso, apesar de desejado, também traz pressão, cobrança, expectativa. E ter alguém ao lado que entende isso faz toda a diferença. A relação dos dois sempre chamou atenção pela parceria, pela transparência e pela forma como compartilham com o público não só conquistas, mas também aprendizados. E isso aproxima ainda mais quem acompanha a trajetória dela, porque mostra que, por trás da artista, existe uma mulher construindo uma família, uma vida, um futuro. E falando em futuro, a pergunta que muita gente faz hoje é: até onde Simone Mendes ainda pode chegar? E a resposta talvez seja simples: não existe limite claro. Com uma carreira solo consolidada, uma base de fãs fiel e um nome já forte no mercado, o caminho à frente é de expansão. Novos projetos, novos estilos, novas fases. Existe espaço, inclusive, para reinvenção, porque artistas que se mantêm relevantes por muito tempo são aqueles que sabem evoluir. E Simone já mostrou que sabe fazer isso. Seja na música, seja na forma de se comunicar, seja na maneira de se posicionar. O futuro dela pode seguir por muitos caminhos. Mais hits, projetos maiores, parcerias inesperadas, ou até momentos mais voltados à vida pessoal. E tudo isso faz parte de uma carreira real, viva, em movimento. Mas independente do que venha pela frente, existe algo que dificilmente vai mudar: a essência. A mesma essência que fez o Brasil se apaixonar. A mesma verdade que conecta milhões de pessoas. Porque no fim, o sucesso pode até crescer, a carreira pode evoluir, a vida pode mudar completamente, mas aquilo que é verdadeiro permanece. E é exatamente isso que faz com que Simone Mendes não seja apenas uma fase, mas uma história que ainda está sendo escrita. E talvez o melhor capítulo ainda nem tenha começado. Você acredita que é possível sair do zero, sem dinheiro, sem apoio, e conquistar uma vida de luxo, fama e milhões? A história de hoje não é só sobre sucesso. É sobre superação, decisões difíceis, amor e perdas que quase mudaram tudo. Essa é a história de Simaria, e o que você vai descobrir pode mudar a forma como você enxerga o sucesso. Antes das luzes, antes dos palcos, existia uma realidade completamente diferente. Simaria nasceu no interior da Bahia, em uma família simples, onde nada vinha fácil. Dinheiro era escasso. Mas havia algo muito presente: a união familiar e o amor pela música. Ainda criança, ela já mostrava que tinha algo especial. Mas talento, sozinho, não paga contas. E foi ali, na dificuldade, que nasceu a força que mais tarde construiria sua fortuna. Enquanto muitas pessoas desistem, Simaria insistiu. Ao lado da irmã, Simone Mendes, ela começou a trilhar um caminho cheio de incertezas.
Apresentações pequenas, pouco reconhecimento, muita luta. Durante anos, o retorno financeiro era quase inexistente. Mas existe algo que diferencia quem vence de quem para no meio do caminho: persistência mesmo quando ninguém está olhando. E enquanto a carreira ainda estava sendo construída, a vida pessoal também seguia. Simaria viveu um relacionamento longo, marcado por momentos importantes, incluindo casamento e filhos. Como muitas pessoas, ela tentou equilibrar tudo: família, amor e carreira. Mas o sucesso traz desafios que nem todo mundo vê. Com o tempo, vieram desgastes, mudanças e decisões difíceis. A separação chamou a atenção e mostrou um lado mais humano da artista. Porque por trás do glamour, existe alguém lidando com sentimentos reais. E isso aproxima ainda mais o público. E então, o jogo virou. A dupla Simone e Simaria começou a ganhar o Brasil. Músicas estourando, agenda cheia, contratos cada vez maiores. O dinheiro finalmente começou a aparecer. Mas não foi sorte. Foi estratégia. Elas souberam aproveitar o momento, construir uma marca forte e transformar fama em patrimônio. Shows milionários, publicidade, presença digital, cada passo aumentava ainda mais o valor delas no mercado. Hoje, a vida de Simaria é completamente diferente. Casas sofisticadas, viagens internacionais, roupas de alto padrão, uma realidade que parece distante, mas que foi construída passo a passo. E aqui entra um ponto importante: não é só sobre ganhar dinheiro. É sobre saber usar, investir e manter. Porque muitos chegam lá, mas poucos permanecem. Mas nem tudo foi luxo. Simaria enfrentou problemas de saúde que a afastaram dos palcos. Momentos de pausa, incerteza e preocupação. Além disso, a relação com a irmã passou por tensões públicas. E isso impactou diretamente a carreira. Porque quando a vida pessoal se mistura com a profissional, tudo fica mais intenso. O que muita gente vê é apenas o resultado final. Mas por trás, existe disciplina, erros, recomeços. A história de Simaria mostra que sucesso não é linear. Ele sobe, cai, e exige força para continuar. E talvez esse seja o maior aprendizado: não é sobre nunca cair, é sobre sempre levantar. Hoje, Simaria não é apenas uma cantora. Ela é símbolo de superação. De alguém que saiu do pouco e construiu muito. Mas sem esquecer de onde veio. E isso é o que torna sua história tão poderosa. Mas essa história não termina aqui. Porque enquanto Simaria seguiu um caminho, sua irmã tomou decisões que surpreenderam o Brasil. E o que aconteceu depois mudou completamente a trajetória das duas. Se você quer entender tudo isso, assista agora o próximo vídeo sobre Simone Mendes. Você não vai acreditar no que veio depois.